Olá, pessoal! Eu vou apresentar um trabalho intitulado Análise das condições de inundação na bacia do Rio Roncador, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Eu sou Mariana Dias Corrêa da Costa, pesquisadora mestre da UFRJ, e esse trabalho foi elaborado, além de mim, com o professor Jorge Nassar Fleury da Fonseca, professor doutor da UFRJ, e o Augusto César Franco da Silva Júnior, graduando da UFRJ. O nosso trabalho está no eixo temático Bacias hidrográficas, planejamento e gestão dos recursos hídricos, e nós fazemos parte do Laboratório de Estudos de Águas Urbanas, que está inserido no programa de pós-graduação de urbanismo da UFRJ. A gente conta com o apoio do CNPq e da FAPERJ. Bom, como uma breve introdução, vale mencionar primeiro que o Brasil é apontado como o país mais propenso às inundações quando comparado aos demais países da América Latina e Caribe, entre o período de 2000 e 2019, apresentando 70 eventos de desastres de inundações que afetaram quase 70 milhões de pessoas. É importante ressaltar que as inundações elas podem ser consideradas um dos desastres naturais que mais causam prejuízos, uma vez que seus danos consequentes costumam atingir uma significativa variedade e extensão. E aqui a gente está falando de perdas materiais, prejuízos econômicos e até mesmo perda de vidas humanas. O município de Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio, os impactos sobre a população relacionados às inundações são considerados recorrentes. Grande contingente populacional é afetado principalmente no período mais chuvoso. E, de acordo com um estudo desenvolvido por Oscar Júnior em 2015, ele identificou registros históricos de impactos causados pelas chuvas e, até a década de 1940, ele identificou que isso poderia ser explicado principalmente pelas características geomorfológicas próprias da região. Mas, a partir da década de 1950, ocorre uma acentuação da problemática associada à expansão urbana industrial, baseada num modelo de crescimento caracterizado pelo uso intenso e mal planejado do solo. O objetivo desse trabalho é buscar analisar a relação entre a ocupação urbana e a suscetibilidade às inundações na bacia do Rio Roncador, localizada no 3º distrito, em Bariê, do município de Duque de Caxias, a partir de diferentes aspectos, tais como o histórico de intervenções no Rio Roncador, os eventos recentes de inundação, uso e ocupação do solo na área da bacia e as condições socioambientais na área da bacia também. Apresentando aqui rapidamente a nossa área de estudo, a bacia do Rio Roncador, ela tem aproximadamente 17,32 km². Ela está inserida na bacia do Rio Estrela, em Almirim e Saracuruna. O município de Duque de Caxias ele é dividido em 4 distritos, sendo a bacia do Rio Roncador localizada integralmente no 3º distrito, que se chama Imbariê. Nele, a bacia integra principalmente os bairros Cidade Parque Paulista, Barro Branco e Jardim Anhangá, que são os bairros que a gente vai focar no nosso estudo, na nossa análise. Além disso, o Rio Roncador ele é contribuinte do Rio Saracuruna. Ele nasce próximo da Avenida Automóvel Clube e a jusante ele é cortado pela rodovia Rio Magé. Outra questão importante também aqui para falar é que o município de Duque de Caxias ele está inserido na Baixada Fluminense. E a Baixada, pela expressão própria, está relacionada a uma configuração fisiográfica da região que é propícia à ocorrência de inundações. Algumas das características que tornam ela mais propícia seria o fato de ser uma área plana, ela é rebaixada em comparação com o seu entorno, suas maiores altitudes elas estão na parte limítrofe norte, apresenta rios e canais de meandros, e planície de inundação de grande extensão. Na parte de material e métodos, para a realização do histórico de intervenções no Rio Roncador, a gente trabalhou com pesquisas de arquivos da Biblioteca Nacional e dados coletados de estudos, além de uma pesquisa bibliográfica de artigos e livros.
Já o histórico recente de ocorrências de inundações, né, no período de 2010 a 2021, tivemos como base informações coletadas em reportagens, noticiários televisivos, periódicos e demais sites. Já para análise das condições socioambientais nas margens do rio Roncador, foi feita uma análise serial pelas plataformas do Google, né, o Google Earth e o Google Maps, a partir de um percurso indo de montante a jusante do rio. Isso foi uma estimativa de 2,1 quilômetros. A partir da captura, né, de imagens que datam junho de 2019. Além disso, também foi feitas visitas de campo ao longo do ano de 2019. No entanto, isso não pôde ser dado continuidade porque ocorreu a pandemia, né? Então, as visitas elas ficaram restritas ao ano de 2019. Além disso, também foram elaborados mapas da área da alta suscetibilidade à inundação, com dados do CPRM, associada à área urbana, com dados do INEA, além de determinados dados populacionais do IBGE, como a densidade demográfica e a porcentagem de domicílios com rendimento per capita mensal de até meio salário mínimo, com base nos dados do Censo Demográfico de 2010, além dos aglomerados subnormais com dados mais recentes do IBGE, que datam de 2019. Os mapas foram elaborados com o software QGIS de plataforma livre. Bom, aqui só para explicar um pouquinho os conceitos que estão sendo trabalhados no artigo com relação à inundação, suscetibilidade e risco. Esses conceitos eles foram baseados aqui na nota técnica do CPRM. A inundação é compreendida como o atingimento e submersão da planície aluvial pelo transbordamento das águas do canal principal do rio devido à evolução do processo de enchente ou cheia. Na imagem abaixo é só para visualizar um pouco mais, né, entendimento de que a inundação está no processo de evolução que ocorre a partir da cheia ou enchente, né? Suscetibilidade, compreendida como a propensão ao desenvolvimento de um fenômeno ou processo em uma dada área, e risco já é uma medida de ameaça e das consequências, seja ela financeira, bens, de vidas, que esta pode causar num dado intervalo de tempo. Na nossa primeira parte de resultados e discussões está a análise histórica das intervenções. A gente identifica que as origens, principalmente de intervenções no Rio Roncador, elas ocorreram a partir das políticas de saneamento do século XIX e XX. As ações destacam, por exemplo, em que o traçado original do Rio Roncador e dos demais corpos hídricos da bacia foram intensamente modificados por inúmeros processos de retificação e canalização. Essas ações elas tiveram como objetivos centrais a melhoria na qualidade do ambiente e também possibilitar o ganho de terras destinadas à produção agrícola na época. Como consequências está, por exemplo, em que uma retificação que ocorreu no Rio Roncador na década de 1910, que se mostrou tempos depois inadequada. Isso porque o leito do rio menor acabou gerando um aumento da velocidade do escoamento, que por sua vez gerou maior erosão nas margens, assoreando mais rápido o rio. E com isso ocorreu uma demanda de manutenção de modo constante e custoso. Já na análise dos eventos recentes de inundação, foram identificados registros nos anos de 2010, 2012, 2013, 2018, 2020 e 2021. Destacamos aqui dois eventos de grande proporção. Um em 2013, que ocorreu na cidade de Parque Paulista, referente à imagem A, mais precisamente no dia 17 de março de 2013, e outro, que é a imagem B, no dia 11 de janeiro de 2021, no bairro Parada Morabi.
Bom, na análise dos mapas, a gente percebe nesse primeiro, que é o mapa de suscetibilidade à inundação, com os dados do CPRM, de que a bacia hidrográfica do Rio Roncador, ela tem uma expressiva área de alta suscetibilidade à inundação, que é esse azul aqui um pouquinho mais escuro. Quando a gente analisa o mapa de uso e cobertura do solo, a gente percebe que a área urbana, ela está localizada numa área de alta suscetibilidade à inundação. E cerca de 72% está localizado nela, né? Além disso, a área de vegetação secundária em estágio médio avançado, ela está concentrada na área mais alta da bacia. Vale aqui mencionar também um estudo feito por Neves e outros autores, publicado em 2019, em que existe uma alta tendência de direcionamento da mancha urbana no terceiro distrito de Imbaria, com a supressão da vegetação rasteira ou densa, sendo também locais de alta suscetibilidade à inundação. Na análise de densidade demográfica, que é habitantes por hectare, a gente percebe que a área mais densa é a região central da bacia, próximo aos cursos de água. Além disso, que existe uma associação espacial entre as áreas de alta suscetibilidade à inundação e parte dos setores censitários de maior densidade demográfica. Aqui a gente destaca o bairro Cidade Parque Paulista, em que, além de apresentar uma alta densidade demográfica, ela está quase que integralmente localizada numa área de alta suscetibilidade à inundação. Outro mapa analisado na nossa pesquisa é de porcentagem de domicílio com rendimento per capita mensal de até meio salário mínimo. A gente percebe que os setores censitários com mais de 40% dos domicílios nessa condição estão concentrados nos bairros Barro Branco e Jardim Anhangá. Outra questão também é que a gente identificou 3 aglomerados subnormais: Beira do Rio, Ilha e Nova Campinas. A gente destaca o caso de Ilha e Nova Campinas porque eles estão inseridos numa área de alta suscetibilidade à inundação. E eles contam juntos com 152 domicílios, de acordo com os dados recentes do IBGE, que datam de 2019. A gente destaca ainda mais o caso do aglomerado subnormal Ilha, que, além de estar numa área de alta suscetibilidade à inundação, é uma área de baixa renda. A gente entende que essas condições, quando elas estão associadas, né, podem indicar maiores consequências diante de um ocasional evento de inundação. Isso porque a questão econômica ela interfere diretamente na capacidade de resposta de recuperação, principalmente quando ocorre, por exemplo, casos de perdas materiais. Pessoal, no geral, a gente entende que quanto maior for a renda de um indivíduo, maior vai ser a sua capacidade de mobilização de recursos para conseguir enfrentar um desastre, no caso de inundação, né, a sua resposta posterior a esse evento e até mesmo a sua percepção de risco. Na análise por visão serial, em que foi feito um percurso pela Rua 8, observando a margem esquerda, partindo da Avenida Automóvel Clube, que é o ponto identificado no mapa como A, até o ponto B, que é próximo da Rio Magé, foram identificadas diferentes condições socioambientais. Algumas delas foram pontuadas no trabalho, como, por exemplo, a ocupação das margens, barreira de casas que impede a expansão natural do leito do rio, inexistência de barreiras de segurança entre o rio e as vias, travessias mal estruturadas e arriscadas, dutos não sinalizados de rede formal de abastecimento, despejo de lixo nas margens, entupimento na microdrenagem, assoreamento por usos locais como estacionamento e manejo de materiais de construção, acúmulo de jiboia na macrodrenagem, abastecimento de água por rede informal com tubulações expostas, estruturas hidrossanitárias precárias e autoconstruídas e despejo de esgoto direto no rio. Compreende-se que o histórico e as atuais condições do rio Roncador e de suas margens não são exceção quando comparado a outros rios urbanos no Brasil. É muito importante aqui ressaltar que as áreas de risco ambiental, como aquelas que a gente analisou, né, sujeitas a inundações,
frequentemente são as únicas opções de fato acessíveis para a população de baixa renda. É ali que eles constroem, na sua maioria, os seus locais de domicílios em condições precárias, além de terem de passar por outros problemas relacionados a questões sanitárias e nutricionais. É um desafio para as cidades brasileiras realizar a integração dos rios urbanos na paisagem, assim como fornecer uma relação humana de maneira inclusiva. A gente entende que recuperar um rio urbano, principalmente urbano, não é uma tarefa fácil, e as intervenções públicas enfrentam ainda hoje limites dos instrumentos de planejamento existentes, sendo necessário, para isso, colocar no centro das atenções a relação entre a cidade e o meio ambiente. Concluindo, o trabalho mostrou que a bacia do rio Roncador apresenta uma forte suscetibilidade a inundações que se associam a um padrão de ocupação que denota a falta de um planejamento que considere esse problema. O terceiro distrito de Duque de Caxias, em Bariê, onde fica localizada a nossa bacia do rio Roncador, não possui ainda uma urbanização consolidada, tal como no primeiro e no segundo distrito, quando a gente compara. Portanto, é um distrito que tem espaço com possibilidade de planejamento. Agora, qual o tipo de planejamento? É um planejamento que esteja alinhado com a gestão de risco aos desastres por inundações, a fim de que essa oriente uma adequada ocupação territorial que possa reduzir os impactos causados por esses eventos. Uma das possibilidades é a drenagem sustentável, em que busca compensar os efeitos negativos da urbanização, funcionam melhor a longo prazo, sendo mais sustentáveis que as estratégias tradicionais de canalização de rios, que ainda é muito presente no município de Duque de Caxias e na Baixada Fluminense de forma geral. Então, por fim, a gente ressalta a importância da realização de pesquisas dessa natureza, visando subsidiar a formulação de políticas públicas. Aproveitamos aqui para agradecer ao CNPq e à FAPERJ pelo apoio financeiro a partir da concessão de bolsas e também a gente quer agradecer aos colegas que integram o Laboratório de Estudos de Águas Urbanas que contribuíram de diferentes formas para o desenvolvimento dessa pesquisa. Aqui são as referências utilizadas para a apresentação desse trabalho. E, por fim, a gente quer agradecer a vocês pela atenção.